Esse é mais um Constelei Agora, com casos reais e soluções reais, onde eu compartilho com você casos vividos em constelação com soluções reais que mudaram a vida dos constelados. E é óbvio que esses casos são trazidos aqui com autorização de quem constelou e com nomes fictícios para preservar essa pessoa. E hoje o assunto é dinheiro. Esse aqui é o Pedro. O Pedro chegou até mim com a queixa de que ele fazia dinheiro, trabalhava muito, mas quando ele sentia que estava começando a formar ali um lastro financeiro, começando a juntar uma graninha, acontecia algo e simplesmente ele perdia tudo aquilo que ele tinha juntado. Então ele me disse que às vezes eram acidentes de carro, às vezes alguém adoecia, mas sempre acontecia alguma coisa, ele viu o dinheiro indo embora. E mesmo ele trabalhando muito, ele não conseguia usufruir de pequenos confortos, como por exemplo tirar umas férias, ir para um lugar bacana. E aí então eu abri o campo do Pedro e eu vou mostrar para vocês aqui o que a constelação dele mostrou. Quando eu realizei a constelação do Pedro, eu realizei na água, né? Para quem constela comigo individualmente, geralmente eu utilizo a água para fazer toda a movimentação. E aí eu coloquei a mãe e o pai e o Pedro na água. E o dinheiro também. O que aconteceu? O dinheiro, ele veio se aproximando assim do pai e o pai tombou na água. E aí eu perguntei para ele assim: Pedro, o seu pai é vivo? Aí ele disse: não, meu pai é falecido, ele faleceu há muitos anos, eu tinha 12 anos quando ele faleceu. Falei: ah, entendi, ele já estava doente? Ele: não, foi uma morte repentina, ele morreu indo para o trabalho, ele infartou. Eu falei: ah, e como que foi, né, para você, para os seus irmãos? Ele me disse que havia um irmão, uma irmã e um irmão. Como foi para vocês, né, isso? Ele: olha, eu lembro que, estranhamente, 2 dias depois eu fui para uma excursão com o meu irmão, que era mais velho, para o Play Center. Só a minha irmã, que era pequenininha, que ficou em casa. Eu falei: ah, e como foi o passeio? Ele: ah, foi normal. Falei: e como foi para você ter perdido o seu pai? Ele: ah, meu pai trabalhava muito, ele era muito ocupado, ele não tinha muito tempo pra gente. Ele trabalhava muito, a gente não teve luxos, mas ele nunca deixou faltar o essencial pra gente, né? Então eu já estava acostumada a ficar um pouco distante dele. Eu falei: ah, entendi. Eu falei: e hoje você me diz que o dinheiro não fica com você, né? Que o dinheiro sempre dá um jeito de fugir. E que, inclusive, uma das queixas que você me trouxe é que você queria poder curtir uma viagem, né? Ir para alguns lugares que você gostaria de conhecer e que você não pode, né? Porque o dinheiro sempre vai embora quando está perto de realizar esse desejo. Ele: é verdade. Falei: ah, e você já trabalhou o luto do seu pai? Aí ele disse: não, nunca olhei para isso. Eu: ah, entendi. E aí eu expliquei para ele que, na verdade, a criança Pedro não processou o luto, só foi vivendo. Mas, de alguma forma, criou-se um registro. Todas as vezes que eu estou vivendo um momento muito bom de diversão, de alegria, é como se eu tivesse pago um preço muito alto, tivesse perdido alguém, eu estivesse vivendo o luto de alguém. E aí o que o inconsciente do Pedro faz? Faz o Pedro, de alguma forma, se sabotar. E aí surgem, né, as pré-quedas, os desafios financeiros, o carro quebra, batem no carro, queima alguma coisa em casa, alguém adoece, e aí ele continua repetindo os passos do pai, né? Sendo leal ao pai, trabalhando duro como o pai, sem poder curtir a vida. Qual foi a solução trabalhada aqui? A solução trabalhada aqui foi conduzir o Pedro
a encarar o luto, né? A olhar para a dor de ter perdido o pai, né? A viver essa experiência de dar adeus, de se despedir, de dar lugar para a dor e de honrar o pai a partir de agora, fazendo diferente dele. E levando uma parte do pai que vive aqui nele para viver a vida com mais leveza. E aí a gente ressignificou todas essas crenças incutidas no inconsciente dele para que ele pudesse entender que todas as vezes que ele usufrui do dinheiro conquistado pelo trabalho, uma parte do pai dele, que vive nele, também usufrui. E que ele honra a vida do pai, fazendo diferente. E vivendo para ser feliz, usando o dinheiro e não sendo usado pelo dinheiro. Essa história é a história do Pedro, mas talvez também seja a sua história. Quais são os lutos que você se nega a encarar, a viver? Do que você precisa se despedir amorosamente, que você prefere de repente fingir que não vê? Vamos constelar? Eu te conduzo amorosamente a ressignificar a sua história e a ocupar o seu lugar de força na vida. Bora?